acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu, o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é a parte que eu falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando o Pai. Por isso, Jesus continuou, quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo daquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o momento, meus irmãos, de partilhar. Vamos ver o que é que Jesus, neste evangelho, nos colocou. Ganhou, foi? No nosso coração. Nesse evangelho, para mim, vem nos mostrar que devemos crer cada vez mais em Jesus. O evangelho que nós acabamos de escutar, Jesus alude à salvação por meio da cruz. Um episódio, meus irmãos, que devemos ouvir também no livro dos Números, capítulo 21, versículo de 4 a 9. Diz que a serpente de bronze será colocado sobre uma haste, e todos que olharem para ele serão curados. Ou seja, Jesus alude então que a salvação passa pela cruz. Ele morreu por cada um de nós. Sofreu humilhação, foi chicoteado. E quantas das vezes nós mesmos, eu, machuco o coração de Jesus com os meus sentimentos, com minhas ingratidões, com meu fracasso. Quantas vezes o Senhor me levanta e eu não aceito? Quantas vezes o Senhor bateu a minha porta do meu coração e eu não quis abrir? Tudo isso fere o coração do Senhor com as nossas próprias atitudes. A salvação que o Senhor salvou o mundo através dessa cruz, que foi crucificado por cada um de nós. E hoje, gente, somos ingratos. Não reconhecemos o valor que o Senhor tem para conosco, para nossas vidas. Eu coloco por mim. Muitas vezes o Senhor coloca para eu caminhar reto
E quantas vezes eu desvio do caminhar. O nosso coração, onde a gente guarda o rancor, a raiva, o ressentimento. Quantas das vezes a gente deixou de acolher os nossos irmãos? No irmão que a gente vê Jesus. É no irmão que a gente acolhe, que a gente é acolhido por Jesus. Poxa, já vai tomar Nescau já? Meus irmãos, É, tio? a gente Já vai tomar Nescau já? renegamos o serviço que o Senhor nos presta. Nos coloca no nosso dia a dia e a gente recusa. Então, que a gente possamos enxergar mais, abrir o nosso coração mais e deixar que o Senhor possa entrar de vez na nossa vida. Deixar que o Senhor venha nos transformar. Que a ressurreição, que Ele venha ressuscitar no coração de cada um. Amém. Amém. Esse evangelho, já que você foi num ponto que eu me atinou, né? Quando você estava fazendo a sua leitura. Que diz bem assim, no versículo 29. Jesus falando, né, para os fariseus. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Aí eu fiquei, né? Eu disse assim, oh Jesus, o Pai realmente nunca abandonou ele, né? É uma coisa só, né? Jesus, o Pai, né? Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo é uma coisa só. E quando ele fala assim, eu disse, realmente, Senhor, Deus Pai nunca deixou, né, o teu filho, nunca deixou o teu filho sozinho, sempre orientou, né, sempre quando Jesus precisava, né, daquele respiro, de estar preparado para alguma coisa, ele sempre se, né, resguardava para orar ao Pai, para falar com o Pai. E só que aí ele diz aqui, né, ele nunca me deixou sozinho, porque eu sempre faço o que é de seu agrado. E realmente, né, Jesus fez tudo que agradava ao Pai. Só que aí eu fiquei casquetada, eu disse, meu Deus, o Senhor fala com nós, né? E aí vem já que o que eu estava pensando, porque nem sempre a gente faz o que é do agrado de Jesus. Nem sempre a gente faz o que é do agrado de Deus Pai, mas Ele sempre está conosco. Ele sempre está conosco. E a gente, às vezes, eu ainda sou mais radical em dizer que as coisas que a gente faz, que não é do agrado, às vezes, em alguma passagem da nossa vida, são maiores do que as coisas que a gente faz do agrado. Às vezes, inconscientemente, acontece que a gente realmente faz coisas inconscientes que desagradam o Senhor. Mas nem por isso ele deixa de estar conosco. Como ele falou aí, né? Ele nunca me deixou sozinho, porque sempre faço as coisas que me agradam. E o Senhor é tão misericordioso que nem às vezes a gente faz coisas que o agradam, que não o agrada. Ele nos deixa só. E hoje no seu agradecimento ela agradecia, né? O Jesus está dando a calmaria, o Jesus está ensinando a ela diversas coisas que ainda são incógnitas na cabeça dela, mas que está ensinando. Também tem, pô, liguei ontem, apareceu também, viu?
50 e poucos reais. Isso tem. Chega a dar vontade de sair de casa. Ou seja, Jesus não nos deixa só. E muitos momentos a gente cai mesmo, né? Ele falava, né, das quedas. A gente cai, a gente se dispersa, a gente foge do caminho reto que Jacques falou. Mas ele não nos deixa nunca só. E eu creio muito nisso. Porque é nítido na nossa vida que se a gente não tivesse a orientação, se a gente não tivesse a supervisão, né, do olhar de Cristo na nossa vida, eu acho que a gente se perderia muito mais. Muito mais. E eu acho que esse é o pão de Jacó. Esse é doce, esse é salgado. Esse é o que é mais fofinho. Ainda que façamos coisas que desagradam a Ele, mas é que ainda nos mantém seguindo, né? Porque eu sempre digo que se com Jesus, né, a caminhada é árdua, é difícil, imagine sem Ele. A caminhada é árdua, é difícil, e a gente é pecador, né? Mas que a misericórdia do Senhor é muito maior do que o nosso humano. E eu acredito fielmente nisso, assim, fielmente. Então, que a gente sinta realmente essa divindade, né, toda, que o Senhor hoje, ele falava para os fariseus toda essa divindade dele, né, dessa ligação, dessa dependência que ele tinha com o Deus Pai, né, dependência mesmo, como eu digo, ele sempre voltava ao Pai. Quando ele estava ali, né, precisando, ele sempre voltava em oração, em conversa com o Pai. E que a gente realmente tenha essa busca também constante, para que a gente sinta realmente o Senhor conosco a todo momento. Mesmo que a gente seja tão falho na fé, mesmo que a gente muitas vezes não caminhe na reta, como diz Jacques, mesmo que a gente fraqueje, mesmo que a gente fuja até das mãos dos caminhos dele, mas que a gente sempre possa voltar. Eu digo isso por experiência própria. Todos os momentos que eu estou bem mais distante, assim, bem distantezinha dos caminhos dele, e ele me cata mesmo, que eu digo, me cata, venha pra cá, me cata. Então, agradeço muito aí. Ele tá mordido da por ser da essa filha força, pecadora, por ser essa filha teimosa, um coraçãozinho ainda que precisa muito melhorar. Quer acabar logo, é? Vai se acabar de fome. Eu querendo limitar. Mal está no olho. Pai, você quer suquinho Irmã, ou refrigerante? esses momentos que nós passamos na nossa vida, Refrigerante. seja de dor, muita tristeza, de amor, faz com que nós tenhamos ciência do Evangelho de hoje. Pai, Que já cheguei na o meu manteiga. coração está preparado para escutar e acreditar nele. Nescau. Tenho acompanhado essa luta também. Devagar, miséria. Devagar, rapaz. Você tá acabando com tudo já, é? Sei que a palavra Ei, bíblica olha o pão como já está tá. falando dessa O pão. versão e acreditar em Jesus. Olha. Ou seja, Cheguei no Nescau. ele está realizando aquilo que o Pai deu a ele como missão. Ele está realizando em nós. Anunciar a boa nova que causará grande impacto no meu coração, no coração consciente. Mas hoje aqui Jesus está indo muito mais. Ai, Eu já cheguei. Você, Jesus e ao morrer na cruz, enganar salvação. Você que depois deu a salvação. Então, devo passar pela cruz. João se refere a que, ao ser erguido na cruz, significa também algo muito importante. Jesus é exaltado. Então coma. Já comi o pão, tô esperando o café esfriar. E este, querendo glorificar é isso, daí ele falava, ele o seu falava. filho,
deixou Se ser ele falava tão bem o negócio que dava um dinheiro da pega, Você- trabalhava menos, eu isso sabia agora também se me acabando, leva se acabando, se para uma acabando. vida que o Eu meu disse, poxa, aí ele depois começou a reclamar, dizendo, não, você que acha que é uma coisa melhor. já A coisa falou melhor dele foi em voltar a um rodar dos por seus Uber, pô. evangelhos. Aquele que se Um exalta pacote de será R$2. humilhado, Aí eu mas pego uma aquele rotinha que se dessa daí, humilha, 5 pacotes, pena falando 18 está, será quilômetros exaltado. por 60, Será 56 pontos. A Rapidinho. cruz é humilhação. E por Essa isso, semana eu vou ver se eu pego Jesus uma de manhã, vou ligar quis pra ele de abraçá-lo, manhã. Se tiver, eu para vou, que ele, pego, ao venho ser pra casa, humilhado, aí cuido de minha mãe, seja glorificado. levo pra É o que escola, devemos fazer no começo a nosso fazer dia, ditado. Vamos ver se dá bom. nossos momentos de cruz. Eu quero ser glorificado por Deus. Por isso, abraço a minha cruz. Cadê? Ah, não, ele vai comer tudo. Ele é guloso. Então, Cristo fez sempre o que foi meu. aí tá só comendo fome. Uma total glória. Pode parecer Ah, vou comer também, velho. em um Com olhar, batata manteiga Nescau. mas um olhar da fé Tem que trocar sua avó, sua avó me jogando todo dia. que Jesus aceita. Já, já. Aceita o sacrifício. Por amor ao Pai e para salvar a humanidade. Se eu contar sua mãe não Seu acredita. exemplo para nós. Ninguém vai acreditar Por isso, Deus que você comeu um pão todo. glorifica. Sabe o que é isso? Força. Por isso, Deus exalta. É bom. Por isso, nós e as mães. Peçamos ao Oi. Senhor Quem foi pra essa você graça pai? e não Olha que eu tô queremos comendo, olha. ser exaltados neste mundo, mas passar pela humilhação e pela cruz, Muito bom. para um dia também Pão. sermos glorificados e exaltados Nescau. pelo nosso Senhor. Bem, Encontrarmos ó. Tô acabando, olha. a cruz é sinal de salvação, Olha. a cruz é sinal de humilhação, mas a cruz é sinal de vitória. Eu quero vencer, eu quero vencer. É bom. Abraçar-se a cruz de Cristo Quem é foi sinal pra de minha escola? salvação para nós. Quem pegou minha escola? Louvado seja Quem nosso pegou? Senhor Jesus Cristo. Minha mãe. Sempre sejamos Ok. louvados. Loura. Amém. Será? Ai, Acho que ele quer mais um. Eu estou já bem. E outros evangelhos, né, que a gente vê, não é tão conhecido. Mas ele também é voltado para Paris, porque ele fala quando ele agora esqueci a palavrinha, mas no meu entendimento é quando ele for colocado na cruz, né, elevado nas mãos, pelo menos isso, e saberão, ele veio fazer a vontade de Deus Pai. Ali os fariseus compreenderão que ele é o Filho de Deus, e ele não é deste mundo. Os fariseus é desse mundo, mas ele não é desse mundo. Mas em nenhum momento essa fala de Jesus, ele se exalta por ser o Filho de Deus, com simplicidade e humildade. Ele veio fazer a vontade do Pai, que é anunciar a boa nova, anunciar o reino dos céus. E sempre que eu ouço Verdadeiro ou fake? evangelhos que fazem várias ligações, né? Sim. Esse ele liga a serpente do Antigo Testamento, né? E foi Moisés e agora eu não lembro não, que foi o apóstolo que colocou a serpente para poder fazer a cura das pessoas que fossem mordidas. Foi Moisés. Moisés. Então, Ele fez uma serpente de bronze e botou. e Jesus é exaltado como Salvador
quando ele é levado também na cruz. O Antigo e o Novo Testamento fazem essa ligação, porque Jesus morreu para também nos salvar. Então, a serpente, quem olhava era curado, né, de todos os seus males. Jesus, ele morreu para salvar toda a humanidade. Então, tem essa ligação. E aí vem esse evangelho também, toca muito, né, esse lado do confiar em Deus, do fazer a vontade de Deus Pai. Meu filho, é verdade. Às vezes me dá um banho. Mas que bom, é sinal que ele está no caminho certo. Acho que eu estou fazendo as coisas certinha, ou tentando. Eu acho que eu estou tentando. Então, a gente percebe que o raciocínio mas quando o Senhor vem nos falar desse cuidado que ele tem com cada um de nós, aí a gente vê a dificuldade que a gente passa nos dias de hoje e a dificuldade que o pessoal do Egito e de Moisés viviam, né? E uma passagem que me encanta muito, que tem a ver com o evangelho de hoje, é quando o Senhor fala, e ele nunca, né, Monara já comentou sobre, ele nunca nos deixa faltar nada, né? Quando o povo começou a reclamar no deserto, Jesus disse que não ia faltar nada, ia fazer chover alimento do céu, que foi o maná, né? As pombinhas e aquela coisa toda. E eles não deixaram, mas em compensação os orgulhosos, né, os olhudos, começou a juntar demais, e aí o Senhor disse, né, naquela época o Senhor disse que fizesse que nem os pássaros, não se preocupasse com o dia de amanhã, porque ele daria alimento. Mas aí os olhudos, que é o que acontece nos dias de hoje, não, eu vou juntar, eu vou guardar, e quando foram lá estava tudo podre, estava tudo, né, estragado, porque o Senhor disse, não preocupei-vos com o dia de amanhã. E aí trazendo para a nossa vida, né? Às vezes, a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa preocupação, né, gera todas as coisas que a gente tem vivido neste mundo. A ansiedade, a tristeza, o suicídio, a depressão, que são os momentos agora, né? São os momentos ágeis, os momentos, assim, estopim que tem acontecido nos nossos dias. Aí volta para o antigo, porque se o Senhor nos diz que não nos falta alimento, por que estamos preocupados? Aí vem para mim, né? Como Monara sabe, alguns irmãos, eu estou fazendo alguns bicos, né? E aí, de ontem para cá, né? Na verdade, essa semana, já há alguns dias, né? Eu comecei, principalmente, eu acho que foi na segunda ou foi no domingo, né? Não, sexta-feira. Foi da sexta-feira. Eu não lembro se foi no sábado que a gente falou do emprego ou foi na segunda. Eu não lembro agora com exatidão. Mas eu sei que esse fato me aconteceu sexta, veja. Me aconteceu sexta e me veio à mente hoje, né? Me veio ao pensamento, por isso que eu tenho percebido que o Senhor tem me moldado como um barro, um jarro, sei lá, alguma coisa assim. Ele sabe. Eu não sei de nada, mas ele sabe. E aí, na sexta-feira, eu fui fazer uma diária, né, no IP Saúde. E lá, duas meninas que, assim, tinha reclamado e aquela coisa toda de não ter e tal, e tal. Trabalho de lagarto, e aí fui chamada pela cachorra. E aí, como o IPS é local de viagem, não é algo sério, não é algo fixo, claro, automaticamente ela optou para ficar no de lagarto, que é fixo, e para a cachorra. E duas que a gente, assim, é super ligadona, aquela coisa toda. E aí, não vou negar a vocês, não, meus irmãos, porque é isso que vocês são para mim. Quando ela me falou
o murmurar e o que veio ao meu coração foi: meu Deus, porque esse foi um pensamento, vou ser bem abertona com vocês, que talvez você já saiba, mas eu preciso expor isso para não é ter vocês como testemunho, mas talvez como exemplo mesmo para a vida de cada um de nós. E talvez não correr o risco de fazer isso, ou de pensar, né? Depois eu pedi perdão a Deus, mas já tinha pensado. Ter uma vida razoável e eu passando por tanto aperreio, e ela chamada e eu não, né? As duas, mas por que as duas, né? E eu fiquei com isso no coração, né? Vim com esse ranço para casa, de imediato eu não pensei, de imediato eu vivo ranço, né? E aí minha irmã Jo é sempre a mulher do Simancol, que sempre me puxa a orelha, e a frase dela sempre é: calma, minha irmã, o seu tempo vai chegar. Mas esse calma, infelizmente, deixa a gente super e hiper angustiado ainda mais. E aí eu dizia: você de fato é quem está segurando a minha família, a minha casa e aquela coisa toda. E você veio me dizer para eu ter calma. Ô, Lenilda, olha o Jesus aí. Né? Olha o Jesus aí. Hoje a palavra diz que ele nunca nos deixa Já acabou, só. só? Mas no momento eu não pensei nisso não, tá? Não pensei, por isso que eu tô partilhando com vocês, porque eu não pensei. E aí, eu até tinha comentado com vocês na sexta-feira, e amanheceu, né, tossindo bastante, muita secreção. E aí eu consultei o médico dele, aí passaram uma medicação, mas muito cara também. E aí me deixou ainda pior, né? Aí automaticamente eu não dormi, aí já acordei com o rosário. Despertei, cochilei, sei lá o quê. E aí eu fui juntando, né? Essa semana muita coisa, aí na segunda, Monara falou do curso dela, e depois outra menina que estava com merendeira foi chamada de força. Então assim, foi um monte de sentimento de angústia minha, né? Muito, muito. E aí o Senhor foi me fazendo ouvir, né? Agora vamos ao lado que o Senhor ficou me mostrando, né? Me faltou algo firme. Tá, tem algumas pessoas que estão envolvidas nessa bagunça toda, né? Aí eu lembro de Nossa Senhora de Guadalupe, quando ela diz para Juan Diego, né? Eu vou sair do Rio, vou sair do local onde eu sei que eu vou passar por Nossa Senhora de Guadalupe, Juan Diego pensou. Vou sair desse local e vou por outro, porque ela nem vai me ver, porque eu tenho que pegar um padre para poder rezar no meu dia, né? E aí quando ele muda a rota dele, Nossa Senhora aparece do mesmo jeito. E aí ela faz o pedido que ela queria que ele fizesse, que era ir até o bispo, até as autoridades da igreja para poder fazer o templo, fazer a igreja e tal. E aí ela sente a angústia de Juan Diego em querer curar, ou melhor, querer curar não, pegar um padre para dar a unção dos enfermos. E aí essa frase me marca, que ela diz: não estou eu aqui que sou sua mãe, porque preocupas. Né? E aí, quando tudo isso aconteceu, veio esse monte de turbilhão, né? Você não faltou alimento, com dificuldade ou não, ajudando, tendo pessoas para ajudar ou não, você está indo fazer sua diária, né? Automaticamente seu filho está doente, mas eu estou aqui, e é só mesmo para, em vez de eu cair, como eu disse no início, essas reflexões me fazem ser forte, ficar de pé, estar atenta, que o Senhor não nos deixa, né? O Senhor não nos deixa. E aí vem mais forte no meu coração quando o Senhor nos diz que a cruz é pesada. A cruz é pesada. E que não vai ser fácil o nosso caminho se a gente quer o céu.
né? Em outro momento eu já comentei isso com vocês, e a gente tem esse entendimento de que Jesus era o Filho de Deus, mas ele se fez o menor, ele lavou os pés dos discípulos, ele se fez o nada para nos ensinar, porque ele não precisaria disso, mas ele fez um nada para nos ensinar que para este mundo precisamos ser nada para poder termos o céu. É fácil? Não. Bonito falar, mas como eu disse no início, um dia eu caio, outro dia eu levanto, né? E isso é todos nós, né? O que é que a gente tem que pedir cada dia mais, além de que o Senhor nos molde, que quando a gente estiver de pé, a gente lembre que um dia a gente caiu e que teve alguém para nos levantar, para que com esse pensamento, quando a gente ver alguém caindo, e isso é em tudo, meus irmãos, em todos os sentidos. Nem sempre a gente vai estar pronta para isso, mas a gente tem que estar pedindo infinitamente a Deus isso, né, Senhor? Eu passei por um aperreio danado, mas quando a minha graça chegar, que eu não lembre, que eu não esqueça, que eu passei por aperreio e possa que eu tenha alguém do lado que precisa de mim, né? Que eu não seja aquele aquele homem, né, que foi pro rei, chegou no rei, perdoou a sua dívida, mas quando ele chegou no empregado, tacou ele na cadeia. Não seja. E eu lembro que eu também fui empregada. Quando eu resolver ser patrão, que eu continue sendo empregada, mesmo sendo patrão. Então, o que o Senhor vem nos ensinar, a mim ensinar no dia de hoje, é que Ele não nos deixa. Ele não nos deixa, né? E aí a juventude, né? Jair, com suas enormes dores, né? Suas enormes dores. E tem os dias que as dores são bem mais fortes. Mas após, nem que seja em horas, em segundo e 30 minutos, que a dor vai embora, tenho certeza que Jailton fica mais forte. Então, quando você acabar aí beijando esse menino, tá bom? A mesma coisa que Jailton, né? Com a sua mãe, com o seu processo. Tá difícil, tá doloroso, ela tá angustiada, ansiosa, sabe, temerosa, pedindo a Deus, né? Para que os filhos de Jaque também, que o emprego chegue e tal. Agora tá difícil, mas quando a graça chegar, vem uma alegria enorme, gigantesca. Nara, mais do que ninguém sabe o quão angustiada, quanto a gente falava sobre isso. Mas chegou a hora, né? Então todos nós temos esse momento de queda. Temos, e é doloroso, né? É doloroso. A gente tem a história de Jó perfeita, que ele perdeu tudo e o Senhor deu em dobro, né? O Senhor deu em dobro. Então Deus é Deus, né? Deus é infinitamente sem palavras. E com esse pensar eu lembro da minha mãe, né? Vocês aí falando e eu lembrando de mãe o tempo todo quando ela dizia: quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente é cobrada muito. Acabou, mãe. Então, se a gente às vezes passa por alguma peleja, é porque o Senhor vê que estamos o buscando. E Ele sempre nos ensinou que a porta não vai ser a larga, vai ser estreita. Vai ser estreita. E vai ser fácil de passar nela. Opa! Mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Vai ser difícil. Mas Ele não nos deixa. Olha que conforto enorme, gente. Ele não nos deixa. Mas a gente está sempre com esse pensar, não. Principalmente quando aperta o cinto. Quando o cinto está muito apertado, mas Senhor, aí depois o Senhor vem com a reflexão. Mas que bom, né? Porque de repente o dia todo foi difícil, mas Deus nos deu a oportunidade de, antes de dormirmos, ouvir essa palavra.
O E meu eu foi estou todo. convosco Comer, que é. até o último dia da vida de cada um de vocês. Tomou café? Eu Comer o não quê? os deixarei sozinhos. Comer todo? Comer, rapaz. Ai, gente, desculpa. Acho que eu E falei você? muito. Amém. Ei, mas e quando for dormir vai tomar Nescau? Não. Não, é? Se jogue, minha filha. Fale mesmo, bote para fora. É Jesus te dando o entendimento, né? Mesmo com dor, está lhe dando o entendimento. Mesmo com quedas, Jesus nos fortalece, né? Mesmo a gente sabendo que caiu, que fez uma, né? Uma coisa que desagradou ao Senhor, mas já foi, né? Porque Ele sabe de tudo. Mas a gente sempre busca e Ele sempre chega, né? Então, se jogue, desabafe. Isso mesmo, minha irmã. A cada tombo que nós cairmos, o Senhor vem com toda a força, vem nos levantar, né? Isso mesmo. Mais alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Meu irmão Jair, você pode fazer a consagração a São Miguel Arcanjo? Posso sim. Só espero que o celular resista, que já está em 17%. Acho que dá tempo. Vou fazer rapidinho. Consagração a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todo meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número de vossos devotos e servos, a vosso consagra, perdoe e me ofereço, ponham-me a mim próprio, toda a minha família, a nossa convenção e todos os meus irmãos e irmãs do exército de oração e nossos familiares, debaixo de tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós agradecereis o afeto do meu vaso. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento. Deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração. Ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha mãe, Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde ao príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo que é o galo de promessas, e soberbo, que um dia gostastes no combate no céu. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Amém, meu irmão. Obrigado pela participação de todos, pela partilha que tivemos há poucos instantes, partilha maravilhosa. Que Deus abençoe a cada um, nos fortalecendo, né? A cada queda, que o Senhor venha nos fortalecer cada vez mais. Uma das nossas irmãs pode dar-nos a bênção? Eu posso, Jaque. Amém, né? E essa bênção de São Francisco também sirva para nos deixar, né? Dar esse finalzinho de terça,
né, abençoada e que nos prepare, né, para o dia de amanhã e do resto da semana, e que possamos, né, sempre pedir ao Senhor, à Nossa Senhora, né, ao São Francisco de Assis, a todos os santos, que nos fortaleça a nossa fé, para estarmos aqui, né, marchando sempre, diariamente, com a oração do Santo Terço, e sempre marchando em caminho, né, do Senhor Jesus, a caminho do Senhor Jesus. Fortalecimento da fé. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. 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 O Senhor nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Amém. E volva para nós do seu olhar e nos dê a paz. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, meu irmão. Eu não participaria amanhã, não, do camisa. Eu também, meu irmão Jair.